Irmãos, o seu dízimo e a sua oferta faz parte da sua adoração. Não, Micael, quando você devolve o dízimo, é quando sobra? Hã? É o último? É o primeiro e do total, do grupo. Por quê? Porque Deus está me abençoando na minha totalidade. Então, irmãos, pensa nisso. Deus só te dá o melhor. Dá o melhor para Ele também. Porque eu sei que Ele tem o melhor para você. Atos 15, verso 16. Todos acharam? Amém. Olha só que maravilha. E cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando das suas ruínas, restaurando-o. Amém? Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. O Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha nos ensinar, nos exortar, vem fazer a Tua vontade no nosso meio. O Senhor vem falar com a Tua igreja, Senhor. Vem restaurar o altar que está caído. Vem, Senhor, restaurar o altar dessa irmã, desse irmão que está caído, ó Deus. Meu Deus, nós não podemos continuar da forma que estamos, Senhor. Nós precisamos, ó Deus Todo-Poderoso, de estar na Tua presença. Meu Deus, vai que restaurando, como Elias fez, a luz do Monte Carmelo, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. É tempo de restaurar o nosso altar. É tempo de restaurar a nossa fé, restaurar a nossa vida, Senhor. Aleluia, aleluia. Podemos assentar-nos. Irmãos, hoje eu quero falar com você com um tema muito atual. Um tema que está ligado intimamente à nossa fé, alguns mais do que o outro. É tempo de nós reedificar o tabernáculo caído, o seu tabernáculo. É tempo de você reedificá-lo. É tempo de restauração. Nós temos que restaurar o nosso altar, irmãos. A nossa maneira de adorar ao Senhor. A nossa maneira de cultuar a Deus. Nós temos que restaurar a nossa vida com Deus. Né? E às vezes parece que é uma coisa que está tão longe, só no Velho Testamento. Mas eu quero te mostrar hoje que a palavra tabernáculo em hebraico, ela significa residência ou habitação. Tabernáculo é residência, é habitação, ou seja, habitação de Deus, residência de Deus. Então a minha vida, a sua vida tem que ser habitação de Deus, residência de Deus. Deus tem que fazer morada na sua vida. É só para ficar registrado, o tabernáculo era composto de 3 partes. Olha lá, Camila. O tabernáculo era composto de 3 partes. Esse aqui é o tabernáculo. Só para você ter uma ideia, o que é o tabernáculo? É isso aí. É a representação típica do tabernáculo do deserto. Quando o sacerdote entrava, tinha ali o altar do holocausto. Passado do altar do holocausto, encaminhava alguns metros, depois de oferecer o sacrifício, lavava-se na bacia de bronze. Depois ele se enxugava e entrava no lugar santo. E aí o povo que estava lá fora não via mais a sua de Deus. Então o tabernáculo era isso aqui. É tempo de você restaurar o seu altar. Já viu o ato onde o altar do holocausto estava e também a bacia de bronze. É chamado de átrio. Esse pátio externo. Lugar santo, havia a mesa com os pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso. E no santo dos santos havia a arca da aliança. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, depois de cumprir todos os seus rituais, de oferecer o sacrifício no altar, depois de levar o fogo lá do altar para acender o incensário, ele ofereceu o incenso, ele entrava ali no lugar santo, tinha a mesa com os pães da proposição, tinha o candelabro de ouro, depois ele passava o véu e entrava no lugar do santo dos santos com o seu incensário na mão, que representava a oração dos santos. E se o seu sacrifício fosse recebido, caía fogo do céu. Aí, Camila. O altar do holocausto, irmãos, esse aí,
Havia um local onde colocar o cordeiro ali. O altar do holocausto representa a nossa... O que o altar é? Altar do holocausto. O que tem ali? É lugar de morte. É lugar de onde havia um sacrifício. Então ali havia um lugar de morte. Então o altar, 2 vezes por dia, tinha que ter um sacrifício ali de manhã e à tarde. Todo dia. Enquanto o tabernáculo estava armado, tinha que ter o holocausto de manhã e outra tarde. Os sacerdotes se alternavam naquele trabalho. De manhã e à tarde. Os santos, os servos de Deus, têm que estar em comunhão com Deus, têm que orar e clamar de manhã e à tarde, todo santo dia. O salmista diz 7 vezes no dia eu te louvo, Senhor. Então o altar representa lugar de morte, representa o que? Arrependimento. Quem já fez o curso da verdade sabe disso. É também o lugar de arrependimento, mostra que nós devemos estar sempre sacrificando a Deus. Sacrificando a nossa vida em favor de Deus. Nós temos um altar, não aquele ali, porque ali o hebreu diz que tudo que houve no passado é exemplo, é uma sombra, né? Então eu preciso agora saber que nós temos um altar onde eu morri para o mundo, onde eu posso levar a minha vida, ter um altar onde eu posso levar meus problemas, e naquele altar que eu vou falar com Deus. Crente, servo de Deus, quando ele está alegre, quando ele está triste, ele não vai colocar no Facebook se sentindo triste, se sentindo abatido, não é isso? Fala. O diabo dá até a dica, né? Se sentindo triste, se sentindo alegre, se sentindo amargurado. Servo de Deus, quando está triste, ele vai para o altar. Ele vai para o altar e falar: Senhor, foi nesse altar que representa que eu morri para o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15. Quem amar o mundo, amor do Pai não está nele. Então eu não posso amar o mundo, eu morri para o mundo. 2 Coríntios 5,17, falei semana passada. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu preciso saber que agora nós já morremos para esse mundo. E é também nesse altar que eu tenho que deixar a minha oferta. Você não chega na presença de Deus sem uma oferta. Você não chega na presença de Deus sem um sacrifício. Altar é lugar de sacrifício, não é? Representa arrependimento, morte. Representa sacrifício. Cadê o seu sacrifício? Não vem com essa que devolver dízimo é sacrifício, que não é. Devolver o dízimo é obrigação. É cumprimento da palavra. Sacrifício é o jejum. Sacrifício é algo que vai além. Sacrifício é quando você faz um voto, faz uma promessa, como está em Eclesiastes 5,5, e você entra na presença de Deus e cumpre o seu voto. É também nesse altar que a gente vai deixar o nosso sacrifício. 2 vezes por dia tinha um sacrifício ali. Nós temos que estar sempre nesse altar, todo dia. Você foi no seu altar hoje, você está retificando o seu altar, mas agora eu quero mostrar para você como eu identificar se o meu altar está caído ou não, se o meu tabernáculo está caído ou não. Bem, quando o sacerdote oferecia o sacrifício ali, degolava o cordeiro, a Bíblia diz que aquele sacrifício, quando o sangue descia, representava o cheiro suave do Senhor. Deus se agradava, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você vai voltar, quando você morre para o mundo, você está dizendo: eu agora vou servir ao Senhor. Eu agora pertenço ao Senhor. Quando você traz algo para a presença do Senhor, por amor a Deus, é cheiro suave ao Senhor. E é no altar que você deu conta que você é pecador. Lembra de uma parábola do fariseu do publicano, que ele estava orando? O publicano estava olhando para o altar. Tem misericórdia do seu pecado. Batia no peito e nem sequer olhava para cima.
Mas o fariseu não, o Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, orava de 5 para 5, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, você não faz nada que possa merecer a graça de Deus. Efésios 2,8 fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. É mediante a fé que você tem em Jesus. Não é porque você é bom, não é porque você merece, é porque Ele te ama. É porque o Senhor nos ama como nós somos. Ele nos ama e Ele quer transformar a nossa vida. Depois que o sacerdote oferecia o sacrifício, ele agora tinha que se lavar. Ele ia, como estava naquela representação ali, ele ia se lavar. Né? Depois de oferecer o sacrifício, o que ele tinha que fazer? Ele ia na bacia de bronze. E ele, por ser de bronze, quando ele ia se lavar ali as águas cristalinas, o que ele via lá? É como um espelho. Bronze não sabe a época do espelho. Né? Dia desse, todos vão entender o negócio. Dia desse, eu acho que nunca tinha um cachorrinho aqui, eu nunca. Caiu em si. Um dia chegou ali, mas, e ele entrou aqui dentro, e ele ficou olhando para o bebedouro e começou a latir. E não saía dali de jeito nenhum. Porque ele viu um cachorro lá do outro lado. Ele estava latindo para ele. Porque eu nunca tinha olhado a sua imagem do seu espelho, vamos olhar assim. Só da mesma forma, nós quando chegamos nas águas do batismo, você vê, enxerga o seu pecado, enxerga a sua necessidade de Deus. Então, a bacia de bronze aqui, lá no Velho Testamento, representava o batismo nas águas. Representava o quanto nós somos pecadores, nós precisamos nos lavar e nos purificar. Próximo Santa Ceia, que vai ser no mês que vem, não vai ser em dezembro, em novembro, se prepare, eu vou fazer a Santa Ceia com o culto do lava-pés, tá? Você de porta fechada. Nunca fiz, vou fazer dessa vez. Uma vez por ano a igreja insiste, tem que fazer. 2 anos eu vou fazer. Agora, você participou? Vamos ver também? Esse ano eu vou fazer, próximo mês, vou estar avisando, tá bom? Então, através do batismo, nós somos lavados, santificados e tem nisso um novo homem. Só depois de lavar os nossos pecados, lavar na bacia de bronze, o sacerdote podia entrar no lugar santo. Eu te pergunto, se tinha a bacia ali para ele se lavar, e se ele entrasse no lugar santo, lá tinha a mesma história da proposição, como nós vamos ver agora. Passa aí, Camila. Se ele entrasse ali para ver, tinha a mesma história da proposição, com 12 pães, representando os 12 tribos de Israel. Tinha um candelabro, que representa o Espírito Santo, a luz que nos ilumina, e o altar do incenso, que representa a oração dos santos. Se ele entrasse ali, sem se lavar, ele estava cometendo um pecado, estava errando. E se ele fizesse isso, e se fosse o sumo sacerdote, e ele entrasse no lugar santo, ele morria. O santo dos santos, perdão. Você não pode entrar na presença de Deus se você não for batizado nas águas. Lembra João 3,3? O que o Senhor falou para Nicodemos? Na verdade, te digo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Você não pode ver a beleza do reino de Deus. Porque lá, quando o sacerdote adentrava o lugar santo, porque o átrio era a parte externa, onde estava a bacia de bronze e também o altar do holocausto, todo mundo estava vendo através do portão. Mas quando ele passava as cortinas, aí as cortinas se fechavam e era só ele e Deus. Não tem coisa na sua vida que é só você e Deus. Sua família não vai te ajudar, seu marido não vai te ajudar, sua esposa não vai te ajudar. Tem coisas que é só você e Deus. Você vai ter que clamar, você vai ter que entrar na presença de Deus e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Você vai ter que fazer que nem Elias, quando estava fugindo de Jezabel, ele parou e pediu para si a morte: Senhor, eu não sou melhor que os profetas que viveram de mim, pode tirar minha vida, chega, cansei de sofrer.
Mas o Senhor estava vendo aquele homem assim, como está te vendo também. Você tem que entrar em comunhão com Ele. Elias estava em comunhão com Deus. Elias não estava desistindo da sua vida. Ele estava desistindo da luta. Senhor, eu estou em tuas mãos. Se o Senhor quiser me levar, pode levar agora. Estou cansado, estou dando conta, não. O servo de Deus tem que confiar no seu Deus. Sabemos que o Senhor socorreu Elias. E Ele vai te socorrer também. Então tem momento na sua vida que é você e Deus. Existe um lugar onde você vai estar sozinho, sem Deus. E nesse lugar, lá vai ter a luz do candelabro, vai ter a luz do Espírito Santo. João 14, não me deixarei órfão, voltarei para vós. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Ele vai te guiar e te iluminar. Para isso, você precisa restaurar o seu altar, restaurar o seu tabernáculo, a sua maneira de adorar a Deus, irmão. Não adianta vir para a igreja, orar, buscar, clamar, chegar em casa fazendo tudo errado. Não vai adiantar você estar na igreja orando e em casa murmurando e reclamando. Não vai funcionar. Deus não vai te abençoar. Por quê? Porque o mal, se você chamar uma vida, ele vem morrendo. Mas o Senhor, para Ele te atender, Ele tem que ver que você realmente está com o coração contrito e contristado. Salmo 51. Um coração contrito e contristado não desprezarás a Deus. Salmo 51, se não me engano, versículo 17. Então o Senhor, Ele não vai desprezar quem tem um coração contrito e contristado. Então eu preciso, Senhor, olha, eu preciso de arrependimento. Eu preciso de restaurar minha vida. Restaurar o meu tabernáculo. Sua vida. A maneira de adorar o Senhor. Para que você entre no lugar santo, o Espírito Santo te ilumina. Para que você entre lá, como está lá em João 6,48, Jesus diz, eu sou o pão da vida, aqui era o pão. Nós sabemos que, por exemplo, eu não tenho certeza se quando o sumo sacerdote ou sacerdote entrava no lugar santo, você podia sentar e comer daquele pão. Mas eu sei que Davi comia. Porque trocava os pães, não trocava? Tinha que ser pão novo todo dia. Sempre estava trocando os pães. Davi chegou, pediu provisão, o sumo sacerdote Elias, se não me engano, foi e deu, Elias, né? O sacerdote deu provisão para Davi. E ele comeu daquele pão. Quando Jesus, João 6,48, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, João 6,51. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der à minha vida é a minha carne, que eu darei em favor de mim. João 6,51. Então Jesus é o pão da vida. Agora esse altar do incenso aqui, irmão, sabia que o sacerdote, quando ele oferecia o sacrifício, ele acendia o seu incensário lá com o fogo do altar. Ele carregava o incensário, né? E quando ele ia lá para acender um altar de incenso, ele tinha que acender com o fogo que veio lá do altar. As suas orações têm que vir envolvida com arrependimento. Se você orar e clamar ao Senhor sem arrependimento, não tem valor nenhum. Você pode orar e jejuar até a vida de Cristo, que não vai acontecer nada. Mas se você orar e clamar, e for sincero, e mostrar para o Senhor que você se arrependeu, não importa o seu pecado. Davi pecou com um pecado terrível. O profeta Natan falou de imediato, também Deus te perdoou. Por que o profeta falou tão rapidamente? Quando ele falou assim, eu pequei. Davi não insistiu muitas vezes. O profeta Natan falou, olha, tu és o homem, o que ele falou? Eu pequei. Deve ter baixado a cabeça, envergonhado. É quem mandou matar Urias e adulterou com a sua esposa, foi eu. Eu pequei. O profeta falou assim, também o Senhor te perdoou. Sabe por quê? Deus viu o arrependimento do coração de Davi. Amém. Quando Caim e Abel foi oferecer o seu sacrifício, primeiro que está registrado na Bíblia, fizeram o altar, e Caim ofereceu primeiro sua oferta.
e não foi a pedido. Abel levou uma das primícias do seu rebanho, e o Senhor atendeu. Por quê? Diz lá em Gênesis capítulo 4, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Para Caim, para a sua oferta. Quando você vem aqui para o altar, Deus não olha o que está entrando primeiro. Deus olha de onde é que está saindo. Por isso que se você... mas está difícil, eu não dou conta. Você não diz, não, vai gastar com outra coisa, vai fazer o que você quer. Deus não vai te abençoar mesmo. Mas se você tem amor a Deus, se você ama o Senhor, a vitória é garantida. Amém. A Bíblia diz em Malaquias, eu vou alargar, eu vou te abençoar. Não vai, o celeiro não vai caber. Você vai ser tão abençoado, você vai ter que aumentar o celeiro. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor é Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Glória a Deus. Então quem se aproxima de Deus, a sua coração tem que se acompanhar de arrependimento. Só depois de passar por todo esse processo, pode tirar, é que o altar, aí ele ia lá no lugar separado, onde havia um véu, e estava a arca da aliança, e chegava ele com o seu incensário, e quando ele se aproximava da arca, quando o cheiro daquele incenso tocava a arca, fogo do céu caía, senão, o mesmo fogo que caía matava ele. Ele tinha que ser recolhido. Mas fogo do céu vai cair na sua vida hoje. Aleluia. Só podemos passar o véu e entrar no Santo dos Santos, estando cheio do Espírito Santo. O lugar santo é lugar de pessoas que têm o Espírito Santo. O lugar santo é lugar de quem veste santo. Lembra da palavra na grande festa? Onde deu um banquete, chamou todo mundo, e depois que o salão estava cheio, o dono da festa chegou. Ele observou, olhou todo mundo, e ele notou que uma pessoa não tinha veste nupcial, né? Rapaz, como é que você entrou aqui não tendo veste nupcial? Como é que você entrou aqui sem estar preparado? Lancei lá fora. Ali era show na gente deles, amém. Amém? Tá bom, pode tirar a câmera. Então, vamos voltar lá para o início. Como é que eu faço para saber se o seu tabernáculo está caído? Como eu faço para reedificar o meu tabernáculo? Como você faz para reedificar seu tabernáculo? Como saber se o seu tabernáculo está caído? Primeiro, coisa que você tem que saber, todo mundo tem um altar. Mas eu gosto de ler a Bíblia. E lendo na época dos patriarcas, quando Abraão mudava, quando Noé mudava, quando Noé mudava, né? Quando Abraão mudava, qual a primeira coisa que ele fazia depois de armar a sua tenda? Quem lê a Bíblia aí? Ele levantava o altar. Eles eram da época dos patriarcas, que não precisavam do sacerdote para oferecer o sacrifício. Na época de Abraão, de Noé, Isaac e Jacó, cada um deles tinha um altar na sua porta. Primeira coisa, na sua casa tem que ter um altar. Na sua casa, o local mais importante não é a sala de televisão, não é a sala da mídia, é a sala da oração, onde você vai entrar em comunhão com Deus. É por isso que eu gosto daquele hino, né? O santo lugar. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de paz. Olha só. Te esperei com tudo o que me pediu, só que você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim. Essa música, o autor ficou muito feliz quando ele escreveu ela. Porque tem hora que a gente está assim, a gente ora todo dia. Quando eu escutei essa música, essa melodia que eu vi, é que o autor estava imaginando que ele tinha um lugar para orar todo dia. É alguém que marca o horário. Já me contaram a história
grande pregador, que eu não me recordo qual, que o assoalho dele, de tanto orar, ficou furado, nas tábuas do assoalho. Não me recordo se foi João Wesley. Eu sei que o altar ali, aonde ele orava na sua casa, as tábuas do assoalho ficou furada. Outra história conta que um dia, chegando na casa do irmão, a esposa estava consertando o lugar do joelho, da calça, né? E chegando na casa do outro pastor, estava consertando a onda da calça, o fundo da calça, só de ficar sentado. Mas o outro era o joelho. Que parte está precisando consertar na sua vida hoje? É o fundo da sua calça, tanto ficar sentado no sofá, tanto ficar sentado, pensando, remoendo, né? Irmão, tem hora que você ruminar como boi é bom, você ficar meditando é bom. Eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar, mas aquilo que eu gosto eu posso repetir, aquilo que eu acredito eu posso repetir. E na Padre Léo, uma das suas mensagens, falei para minha esposa hoje, ele disse uma coisa assim, olha, quem te disse que se você entregar seus problemas tudo para o Senhor, Ele vai resolver? Ele te enganaram. Deus não vai resolver. Ele vai te dar força. Você vai orar. Ele vai te dar força para trabalhar, conquistar. Ele vai abrir portas e você vai resolver com a bênção de Deus. Não é isso que Paulo diz? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Porque tem gente que pensa, olha, que aceitar Jesus, você pode cruzar os braços. Tem gente que vê muito Harry Potter e ele está achando que aceitar Jesus é como você ganhar uma varinha de condão, uma varinha mágica, né? Qualquer coisa só abanar a varinha. Qualquer coisa você tem que dobrar os joelhos como Daniel. 21 dias sem comer, 21 dias clamando, só buscando, só orando, até o Senhor solucionar. Amém. Mas fica tranquilo, porque quando você clama, quando você busca, se você for para a fornalha, o Senhor vai contigo. Se você for para a cova dos leões, Ele vai contigo. Não fique preocupado, porque aonde você for, o seu Deus vai. Mas se você não orar, se você não clamar, Ele não vai com você. Mas para Ele com você, você tem que calejar o seu joelho. Aleluia. Você tem que corrigir a sua vida. Você tem que derramar suas lágrimas na presença de Deus. Sabe que eu fico triste, irmãos? Nem em convenção nós não estamos vendo lágrimas mais. Tem irmão que não conhece o sabor da sua lágrima mais. Sabe por que eu não choro na presença de Deus mais? É triste falar isso, irmãos. Como saber se o seu tabernáculo está caindo? Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. O que era feito lá no tabernáculo? É o culto diário a Deus. Você acha que quando o sacerdote ia lá oferecer o sacrifício, quem estava na sua tenda, você acha que ficava na casa dele? Ele ia correndo. Era um momento mágico. Ele ofereceu o sacrifício pela nação. Ele ia ver a glória de Deus. Todo dia havia sacrifício no altar de bronze. Todo dia havia incenso no altar de incenso. O candelabro ficava aceso continuamente. Só que tem que ser assim. Porque tem que ter sacrifício diário por amor a Deus. O altar do incenso, que é as suas orações. O altar de Deus tem que estar cheio da sua oração. Lá em Apocalipse fala sobre derramar incenso, que são as orações dos... Até que pouca gente tem a Bíblia. Lá em Apocalipse fala que foi derramado na presença de Deus o incenso, que são as orações dos santos. A sua oração está guardada diante de Deus. Seu altar tem que estar cheio de oração. Você tem que estar orando em casa. Está achando que a campanha de oração da igreja vai resolver seu problema? Não vai. Tem gente que gosta
de sair de vez em quando, ir para a churrascaria, comer uma pizza, fazer coisa com a família, mas o que sustenta não é isso. Sustenta a comida do seu lar todo dia. Se você não alimentar bem em casa, você não tem força para trabalhar. Irmão, você tem que alimentar bem todo dia. Meu amigo, a sua comidinha todo dia que sustenta, não é? Te dá força para estar aqui semana que vem. Não é o que você faz durante a semana? Então, eu preciso também orar, ler a Bíblia em casa. Talvez pastor, mas eu esqueço tudo. Não tem importância não. Promessa do Senhor. Preocupa não. Naquela hora você será dado o que você tem que falar. Leia a Bíblia. Ore, busque. Amém. Suas orações têm que ser contínuas. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Lucas 12, 35. Seu lombo tem que estar cingido. O cinto tem que estar passado na cintura. Tem que estar cingido o seu lombo. Acesa a sua candeia. Tem que estar com as virgens prudentes. Encha a sua candeia do azeite. Ore, clame demais que você está orando. Porque se você não está orando, se você não está lendo a Bíblia, se lá com a sua família, quem tem filho, aí diga amém. Amém. Se você não está falando do amor de Deus para os seus filhos, você não está cumprindo todo, não sei. Meu filho vai servir a Deus se ele quiser, nada disso. Meus filhos eu ensinei a servir o Senhor. Se não quer servir depois de grande, a culpa não é minha. Os outros para a igreja. Agora eu ensinei. Então você precisa cumprir o seu papel de pai e de mãe. Você tem que dar o seu melhor. Então se você não está orando, está lendo a Bíblia, não está falando do amor de Deus em casa. E aí? Eu li uma história maravilhosa. Marido lá no Canadá, país bem frio, brigou com a esposa, pôs ela para fora, e ela ficou na América a noite inteira. Se encolheu no canto da casa, embaixo da árvore. De manhã, o marido, irmão, saiu, empurrou, a neve empurrou para fora, a mulher entrou para dentro. O marido achou que ela ia brigar com ele. Você espera aí que eu vou preparar o seu café. Ela foi direto para a cozinha para fazer o café do marido. Falou, mas eu achei que você ia brigar comigo, xingar, me bater. Falei, não, cada um só dá o que tem. Você vai dar só o que você tem no seu coração, meu amigo. Você só sabe brigar, você não tem Jesus, não. Que bater numa face, volta. A outra, mandou caminhar uma milha, caminha duas. Tem essa não, irmãos, o cristão é diferente. O que Pedro falou quando foi e antes, quando o moço pediu esmola? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu vou te dar porque eu tenho, está sobrando, eu tenho muito. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Se você não tem Jesus, você não vai dar Jesus para ninguém. Comece a reedificação hoje, irmãos. Começa com a limpeza geral. Né? Retira toda a impureza da sua vida, da sua casa. O seu altar pode estar contaminado com o costume desse mundo. Eu li no começo, 1 Reis 18, onde Elias, depois dos profetas de Baal, ficar de manhã até em torno de meio-dia, tentando fazer Baal responder, não aconteceu nada. Ele falou assim, chegai-vos a mim. 1 Reis 18, a partir do versículo 30, chegai-vos a mim, eu vou te mostrar que quer servir a Deus. Primeira coisa, ele restaurou o altar do Senhor. Diz ele que estava em ruínas. Quando ele estava restaurando o altar com 12 pés, está falando para Israel. Israel, vocês estão com o altar destruído. Eu estou restaurando agora. Depois ele foi, arrumou por cima do altar a lenha. Colocou o cordeiro em cima. Depois mandou, joga bastante água 3 vezes. O Senhor, tudo isso eu fiz por vontade de Deus. Você tem que fazer o que Deus manda, irmão. Você tem que restaurar a sua vida. O que é 1 Pedro 2,9? O que diz?
Vós sois a geração santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva, para que chameis das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou das trevas para a luz. Nós somos chamados de sacerdote e santo. Nós somos sacerdote santo com Deus. Cadê o seu altar? Cadê o seu altar lá na sua casa? Cadê esse altar? Muda a sua maneira de servir a Deus hoje. Volta a ser aquela irmã fervorosa de antes. Quando você levantava, primeira coisa era falar com Deus. Quando tinha um problema em casa, primeira coisa é glorificar o Senhor. Hoje não. Faltou, está reclamando. Ah, mas se eu sirvo a Deus, por que Deus não está me abençoando? A questão não é essa. A pergunta que você deveria fazer não é por que Deus não está me abençoando. A pergunta correta, irmão, assim é: por que Deus deixou de me abençoar? Porque eu deixei de adorá-lo. Por que Deus deixou o povo de Israel em determinada época? Por que Deus deixou o povo de Israel ser levado cativo? Porque o povo deixou de colocar ele em primeiro lugar. Por que Sansão teve os olhos vazados? Não foi porque sua mulher cortou seu cabelo. Foi porque ele perdeu a comunhão com Deus no dia que ele casou com aquela mulher. O cabelo era questão de tempo. Ele perdeu a comunhão com Deus. Quando ele estava rodando aquelas rodas no moinho, ele sendo humilhado. Cada volta que ele dava era o arrependimento que ele tinha. Ele começou a ver: gente, o que eu fui fazer? Tanta coisa errada que eu fiz. E ele se arrependeu, o Senhor o abençoou. Por que eu falo isso? Porque o Senhor restaurou a força para ele. Deus quer restaurar as suas forças hoje, irmãos. Os dias são maus, pode ter certeza. Mas tudo está se cumprindo de acordo com a vontade de Deus. Vamos ficar em pé? É hora de você restaurar o seu altar, irmãos. Elias restaurou o altar antes de usar. Quer que Deus te use? Restaura o seu altar. Não dá para Deus te usar com o altar caído. Não dá, irmãos. Um dia a gente foi tocar em determinado lugar. E o violão estava um Deus nos acuda. Estava uma desafinação terrível. Sabe quando o levita está cantando para São Paulo, o outro está lá para o Pará? Estava assim. Mas para Deus te usar, você tem que restaurar. Você tem que estar afinado com o Senhor. A sua voz tem que estar em sintonia com o instrumento. A voz é Deus. O instrumento sou eu e você. Para que Deus te use, você tem que estar em sintonia com Deus. Sabia que hoje, afinar o violão é muito fácil. Ele já vem com afinador. Tem um aparelhinho. Mas sabe como é que era 50 anos atrás que afinava? Era com diapasão. Era com ouvido. Você tinha que soprava, você via aquele som e tinha que as cordas bater com o som. Uma tem que dar com o som com a outra. Você tem que ser afinado com Deus, irmãos. Você tem que estar em sintonia com o Pai. O problema é que você não está em sintonia com o Pai mais. O Pai já não faz parte da sua vida mais. Você quer restaurar o teu tabernáculo que está caído? Começa hoje. Senhor, eu quero primeiro amor de novo. Eu quero ter prazer em estar na igreja. Eu quero ter prazer em ler a Bíblia. Eu quero ter prazer em falar do teu amor para as pessoas. Eu quero ser aquela mulher, aquele homem de Deus que eu já fui. Eu gosto do salmo quando ele diz: olha, as margens do rio da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. E aqueles que nos maltratavam de cantar em uma das canções de Sião, eles diziam: como nós poderíamos entoar canto longe da nossa terra? Irmão, você precisa, eu gosto no capítulo 2 do livro de Neemias, quando Neemias chega ali calado, e no capítulo 1 do livro de Neemias tem algo maravilhoso, irmão. Quando ele chega
alguém conta para ele, olha, o povo que está, como é que está o nosso irmão de Judá? O povo diz, o Senhor está tudo destruído. As cidades estão acabadas, os muros destruídos, queimados. O resto da gente que está lá, está sofrendo, está passando fome, passando dificuldade. Neemias começa a chorar, clama, chora para esse Deus. Capítulo 2, ele está na presença do rei, Assuero, se não me engano. E o rei fala, olha, por que está triste? Se você não está doente, tem que ser tristeza no coração. Como eu posso estar alegre enquanto a cidade do Senhor está destruída? Como é que você pode estar alegre, sendo que você está vendo os bancos vazios, os irmãos estão desviando, o povo de Deus, o diabo cada vez está levando mais gente para fora? Sabe que cada ano que passa, menos os jovens se convertem. Sabe por quê? O povo de Deus está perdendo a unção. O nosso altar, o nosso tabernáculo está caindo. O seu tabernáculo está caindo, irmãos. E eu fico preocupado com isso. Vamos então restaurar, reedificar o nosso altar.